Estenda a sua mão para cá, meu amado irmão. Vamos orar pelo nosso pastor. A mensagem já está abençoada, tá? Não há dúvida disso. Senhor Deus, está aqui o teu servo. A mensagem já está pronta, Senhor. O teu servo está diante de ti como vaso, como obreiro. Senhor, continue falando aos nossos corações. Usa-o para a glória do santo e eterno nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. As crianças, tá vendo? Lembrei. As crianças já podem descer, tá? Vai devagarzinho, vai tranquilo, vai em paz. Bom, por que o Eli falou de um Deus de perguntas complicadas? Porque o tema da mensagem dessa noite é justamente esse: o Deus das perguntas complicadas. Deus às vezes nos faz alguns questionamentos que ficam interrogações que a gente não tem como responder. Não sobram resposta quando a pergunta, ele já sabe a resposta, ele já sabe o que a gente vai falar. É a mesma coisa que você que está aí sentado no teu lugar e de repente está longe do ministério ao qual Deus te chamou. E ele para agora hoje e pergunta assim: por que você está longe do teu ministério? Ficou difícil responder. Apesar da pergunta ser simples e você saber a resposta, é muito difícil responder algo de si mesmo, principalmente quando você está errado. Principalmente quando você sabe que respondendo, você vai estar se expondo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, texto conhecido. Vou precisar da ajuda aí do multimídia, com os textos. A gente vai ler alguns textos bíblicos, o pessoal aí vai colocando a Bíblia para a gente, que vai facilitar bastante com o andamento da mensagem. Falo sempre que toda mensagem tem uma história, e essa daqui também não deixa de ter a sua história, porque foi justamente quando Deus me fez uma pergunta e eu fiquei até envergonhado de responder. Eu falei: Deus, vai ficar complicado responder isso, porque você está em oração, aí você fala assim: pastor, você ouviu Deus mesmo? Negócio? Deus fala aqui, amado, e hoje nessa noite Ele vai falar aqui dentro do seu coração. Quando eu estava montando essa mensagem, eu pude chorar com essa mensagem, eu pude sorrir com essa mensagem, mas eu pude também ter uma visão com essa mensagem. Eu via muita restauração aqui hoje nessa noite, e não falo com muito temor, estou no altar de Deus, não estou falando de boca para fora, não, estou falando porque vi pessoas sendo restauradas, vi pessoas sendo mudadas após esta mensagem, e eu tenho certeza disso. Hebreus capítulo 4, o verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. É lindo, é lindo. É lindo saber que Deus já conhece todas as coisas, mas mesmo conhecendo todas as coisas, mesmo você sabendo que Deus te conhece do jeito que você é, será que você teria coragem que hoje nós colocássemos aqui o vídeo da tua última semana? Você teria? Eu não. O vídeo de como foi a tua última semana, todos os fatos. Em uma pesquisa, não sei até que ponto isso é realmente real, e falo sempre que ministro, diz que um homem que serve a Deus, alguém que tem temor de Deus, alguém que anda nos caminhos do Senhor, comete cerca de 30 erros por dia. Erros, quando falo, são erros de acordo com a palavra, coisas que a Bíblia manda não fazer, que nós acabamos fazendo. 30.
Será que a gente pode passar o teu vídeo aqui? A semana vão dar 210 erros. Será que você está pronto para ver isso? Não, nenhum de nós estamos. E Deus tem sempre aquela pergunta que não quer, fica ecoando na nossa mente assim. Por quê? Por quê? Por quê? Talvez é o por que você, depois de tanto tempo de igreja, está vivendo desta maneira? Por que você está deixando as coisas acontecerem assim? Por que a sua família está desse jeito? Por que você não lê a Bíblia e não ora como deveria orar? São perguntas que talvez, se Deus te fizer hoje, você vai preferir não responder. Que a lei brasileira diz o seguinte: ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Então você vai preferir ficar calado, porque você tem o direito de ficar calado. E muitos homens de Deus ficaram calados mediante as perguntas que foram feitas a eles. Homens de Deus e pessoas da Bíblia. Esse primeiro homem, essa primeira pergunta que Deus faz, está lá no Gênesis, no capítulo 4. Pode projetar para a gente? Gênesis 4, versículo 6, 7, 8 e 9. Deixa aí. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? Por que está descaído o teu semblante? Segunda pergunta, próximo. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Próximo. Falou Caim com seu irmão Abel, estando eles no campo. Caim se levantou contra Abel e o matou. Próximo, versículo 9, a pergunta que não tem como responder. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu guarda do meu irmão? Deus sabia onde estava Abel? Sabia? Ele sabe de todas as coisas, claro e evidente que ele sabia, mas ele resolve perguntar para Caim: Caim, onde está Abel? Cadê o teu irmão? Se você fosse Caim, você responderia? Ou você faria como ele? Não sei, não faço a mínima ideia de onde esteja o meu irmão, não faço a mínima ideia de onde, nem vi. Às vezes, nós deixamos de responder as perguntas de Deus, porque achamos que podemos esconder algo dele. A gente acha que pode esconder de Deus a nossa situação e os nossos erros. Então nós preferimos dizer para ele, sabe o que? Deus, não sei. Aí as pessoas te perguntam assim: poxa, rapaz, você era uma pessoa ativa, você se envolvia com as coisas de Deus, o que está acontecendo? A pessoa fala assim: não sei, rapaz, o que está acontecendo? Você sabe, amado, Abel sofreu o não sei do Caim, e Caim sabia responder a pergunta. Talvez pareça melhor não responder, talvez seja melhor ficar calado, porque se falar, você de repente vai sofrer muito com esse dano, muito. E ele cala, e vem a primeira pergunta, que começa lá: se procederes bem, você não vai ser aceito, o seu desejo é contra ti, porém cumpre a ti dominá-lo. Você vê Deus fazer 4 perguntas para ele, vê ele responder uma só, e quando ele responde essa uma, ele ainda responde com revolta, Quem aqui conhece alguém que está longe de Deus, longe totalmente de Deus, mas toda vez que você vai falar de Deus para ele, ele se revolta? Levanta a mão aqui, alguém, olha só. Se você for falar de Deus para essa pessoa, ele fala: eu quero ouvir tudo, menos de Deus. E ele tinha oportunidade ali de falar: Deus, eu realmente, nas primeiras perguntas que ele faz, por que está descaído o teu semblante, rapaz? Por que você está de cabeça baixa? Se ele fala: Deus, eu estou querendo matar meu irmão, mas fica difícil responder essas 2 primeiras perguntas, e Deus vai fazendo outras, até que chega que não tem resposta. E tem perguntas que não tem resposta na tua vida, tem momentos que não tem resposta, não tem o que se falar. O segundo homem a quem Deus faz uma pergunta linda, mas temerosa,
Você pode botar para mim em Gênesis 32? Hoje eu vou usar o auxílio do multimídia. Gênesis 32, versículo 27. Perguntou, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Você fala assim, pastor, mas isso é tão simples. É tão simples de ser respondido. Qual o seu nome? É simples porque você não é Jacó. O significado do nome de Jacó é trapaceiro, usurpador. Jacó tem uma guerra com um anjo, tem uma batalha com um anjo, passa a noite batalhando com aquele anjo. Na hora dele receber a bênção, o anjo vira para ele e fala assim, rapaz, qual o seu nome? Ele fala, eu sou o trapaceiro. Eu sou o usurpador. Eu sou aquele que roubei a bênção do meu irmão lá atrás. Porque a pergunta para você e para mim é só qual o teu nome. Mas para Jacó, de repente, ela era muito além. Ela era, quem você é, rapaz? Você lutou comigo a noite toda. Você conseguiu chegar onde você queria, nesse momento. Mas agora me diz quem você é. Se essa pergunta fosse para você agora, querido. Se Deus parasse do teu lado e te perguntasse assim, quem você é? Seria fácil de responder? Seria fácil? Não, né? Não, porque você teria que lembrar de tudo de que você é. Você teria que lembrar das vezes que você tem raiva e se ira. Você teria que lembrar das vezes que você sente inveja, das vezes que você quer enforcar alguém. Você teria que lembrar das vezes que a tua fé foi lá embaixo. Talvez você teria que dizer para Deus, Deus, eu sou o inconstante. Deus, eu sou alguém que não gosta de ver ninguém vencer na vida. E a pergunta para Jacó era justamente essa, quem é você, rapaz? Qual o seu nome? E ele não esconde, ele tem a coragem de responder, ele fala, eu sou Jacó. Jacó. Mas a pergunta dói, porque é muito difícil. É muito difícil. Mas ele não resolve fazer igual Caim. Ele resolve não se esconder. E ele vem para frente e fala, Deus, eu sou esse aqui. Diferente de Caim, Jacó mostra e fala, eu sou esse aqui. E ele tem a vida dele transformada e mudada. Ele tem o coração dele restaurado e ele tem até o nome dele mudado. Ele fala, a partir de hoje, você não vai ser mais chamado de trapaceiro. Você não vai ser mais chamado de usurpador. Você vai ser chamado de Israel. Que essa palavra venha sobre a tua vida. Que a partir de hoje você tenha a tua vida restaurada. E você tenha um novo nome dado por Deus. Logo quando Eli abriu aqui, ele falou que Deus te daria uma pedra branca lá no céu e um novo nome que só você ia entender. Deus vai te dar esse novo nome, vai restaurar a tua vida e vai fazer de você e da tua família uma outra pessoa nesse caminhar com Ele. Você recebe isso de Deus na tua vida, querido? Terceiro homem, visão linda, Ezequiel capítulo 37, abre aí, uma visão linda, assustadora, pavorosa, mas para quem é profeta de Deus, é linda. Ezequiel 37, versículo 3. E ele perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Essa mensagem ela começou aí. Ela começou no tu sabes.
Ezequiel tem uma visão, e nessa visão tem um vale imenso, cheio de ossos. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, não eram nem secos, eram sequíssimos na sua superfície. Deus, ele para Ezequiel, mostra todos os ossos e fala assim: Ezequiel, podem esses ossos tornar a viver? Há perguntas que mexem com a nossa fé. A pergunta que mexe com aquilo que você de repente desconhece. Sabe, você tem uma enfermidade e você tem vindo à igreja e esse testemunho fortaleceu tanto o teu coração. Eu lembro da Tati e do Beto chegando aqui, a gente orando pelo Caio. E hoje ver o Caio curado, uma bênção para as nossas vidas. Tenho certeza que vou ver o Caio correndo, jogando bola, brincando. Talvez a pergunta para você hoje seja: pode esses ossos tornarem a viver? Talvez a pergunta para você seja: você crê que esse milagre pode acontecer hoje? Você crê? Talvez a tua resposta não seja satisfatória, porque a resposta que a gente esperava de um profeta, qual era? Claro, Senhor, eu creio que esses ossos podem tornar a viver. Só que qual é a resposta? Deus, entra aqui, tu sabes. A pergunta não queria mexer com a fé, mas com a dependência, amado. Você consegue entender isso? De repente você está aqui e você realmente não tem fé para que esse milagre aconteça. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você depende de quem para que aconteça? De quem, querido? Você que precisa desse milagre nessa noite, declare em voz alta: você precisa de quem? Jesus. Então você pode falar: Jesus, eu posso até não ter fé, mas eu sei que tu sabes. Tu sabes o tamanho da minha dor, e tu sabes que eu creio que tu pode fazer. Deus sabe, amado. Deus sabe. Deus sabe que sozinho às vezes não dá. Se ele chega e larga Ezequiel e falou: Ezequiel, pode esses ossos tornar a viver? Pode. Então vai lá, faz sozinho aí, dá teu jeito. Ezequiel permaneceu esperando a direção de Deus. Ezequiel permaneceu calado e falou: tu sabes. Deus deu a direção. Deus falou: então profetiza. Ele falou: opa, se eu sei que os ossos vão tornar a viver, isso eu não sei, mas profetizar eu sei. Aí Deus ainda falava assim: fale dessa maneira. Vou repetir, mais fácil ainda. E ele profetizava. E quando ele profetizava, as coisas iam acontecendo. E aquele exército, e aqueles ossos virão um numeroso exército. Você está no teu lugar, querido? Eu queria dizer: aprenda a profetizar sobre a tua vida. Aprenda a colocar a mão sobre a tua cabeça, porque nós estamos prontos. Às vezes nós mesmos, pastores, estamos tão acostumados a colocar a mão na cabeça das pessoas que esquecemos de colocar sobre nós mesmos. E falar: Deus, está aqui um servo teu que precisa de ti. Me renova e me restaura. Por que a minha mão só serve para abençoar você e não serve para abençoar a mim? Tenha coragem. Profetize sobre a tua vida. Mas profetize sabendo que Deus tem a última resposta. Ele falou: Deus, tu sabes. A direção que Deus tinha para aquele momento era uma. Era para o agora, aqueles ossos se juntarem. Quando você falar: tu sabes, Senhor, a decisão que vai acontecer é a que Ele tem para você. Ele tem para você.
E a Bíblia diz que Deus tem para nós caminho de paz, e não de mal. Caminhos de bênção e não caminhos de maldição. Quero observar um homem agora já no Novo Testamento. Atos capítulo 9, você pode projetar para mim o versículo 4? Outra pergunta difícil de ouvir, outro questionamento complicado. Caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos conhecemos a história do apóstolo Paulo. Todos conhecemos esse homem a fundo. Todos já ouvimos falar várias vezes quem ele era. Perseguidor da igreja. Matou muita gente. Nesse mesmo capítulo, se não me engano, no capítulo 9, vem a história de Estevão, que morre aos pés dele, com ele consentindo tudo aquilo. Ele é parado no meio do caminho, e a conversão de Paulo se dá com um porquê, se dá com uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para mim e para você é só porque me persegues, mas para Paulo é: por que você matou tanta gente, cara? Por que esse ódio do evangelho? Por que essa maneira de ser? Por que você é tão arrogante, tão soberbo, cara? Ele desesperado, porque naquele momento ele fica cego. Ele não responde a pergunta. Ele quer saber quem está falando com ele. Quem és tu, Senhor? E vem uma voz e fala: eu sou Jesus, cara. Tem uma história que fala um pouquinho de soberba, que é do pastor, se não me engano, Gilberto Santos. E ele passava bêbado na porta da igreja. E tinha os diáconos na porta da igreja. Ele pegou o costume de passar bêbado. Passava na porta da igreja, ele olhava para o fundo da igreja, estava tendo culto, a porta estava aberta. E ele gritava lá da porta e falou assim: ô Jesus, eu sou o Gi. E ia embora. Ele fazia isso constantemente. Diz que os diáconos já queriam atravessar ele para outra calçada. Quando via, falava: o Gi está vindo aí, tira o Gi da porta da igreja. E ele passava, os diáconos segurando, puxando, e ele gritando: ô Jesus, eu sou o Gi. Só passou 2 anos fazendo isso. Não tem quem aguente isso, né? Já devia ser até engraçado, devia ter o momento do Gi no culto. Pô, o Gi não veio hoje, né? Diz que um dia na porta ele passou e falou assim: ô Jesus, eu sou o Gi. Ele disse que ouviu uma voz falar com ele lá de dentro. Ele falou assim: Gi, eu sou Jesus, entra. Hoje ele é pastor, para a honra e glória do nome de Jesus. Sabe, amado, é igual Paulo, de perseguidor à igreja, um homem restaurado. Mas como é que vai responder uma pergunta que diz: por que você está me perseguindo? Se ele não sabia nem quem era. Eu estou te perseguindo, Deus, porque me ensinaram assim. A gente escuta tanto falar: pastor, eu nasci assim, a minha família toda é assim, olha, o pessoal lá é dessa maneira, fui criado dessa maneira, eu aprendi assim. Querido, troca esse teu jeito hoje e comece a aprender com o Espírito Santo de Deus, porque quem sabe a pergunta vem para você: por que você é dessa maneira? Aí você vai falar: eu aprendi assim, eu cresci assim, me ensinaram assim, minha família toda é assim. E no caso de Paulo, responder trazia muita vergonha, né? Por que me persegues? Eu te persigo porque eu sempre achei que o Senhor estava errado e eu certo.
Não é assim com a gente? Não é assim? Quantas vezes a gente acha a vida toda que Deus está errado e nós que estamos certos. Aí entra num culto como esse, a gente é quebrado, vira caquinho. E Deus mostra que o tempo todo Ele estava certo e nós estávamos errados. Como é bom aprender que Deus está certo, porque eu sei que depois disso eu posso mudar e posso ter uma vida igual Paulo, posso ter uma vida restaurada, posso ter uma vida transformada e posso virar um apóstolo do Senhor. Queria chamar aqui o Vaguinho para me ajudar, eu já estou me aproximando da reta final. Ainda vou te segurar um tempinho. João 21, bota para mim, é o versículo 15, 16 e 17. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou a Simão: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeirinhos. Próximo versículo. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Você conhece muito bem essa história. Você sabe que Pedro vinha de ter traído a Jesus Cristo. Ele tinha traído Jesus. E ele está sentado com todos os apóstolos que não traíram Jesus. E a pergunta de Jesus é muito mais conflitante. Ele fala assim: você me ama mais do que esses? Ainda que fosse verdade, você teria coragem de responder depois de ter negado Jesus, amado? Você teria coragem de falar? Alguns estudiosos, fui pesquisar, fui ver se realmente era verdade. Muita gente fala, mas diz que Jesus chamava Pedro de Pedro, mas chamava de Simão quando ele estava meio vacilante. Não sei até que ponto isso é verdade, mas ele fala: Simão. O coração dele deve ter batido acelerado, mano. Quem sabe a pergunta vai... sempre digo que essa pergunta podia ser assim: ainda existe amor em você? Um pouquinho só, tem um pouquinho, mas é além. É: você me ama mais do que esses caras todos que estão aqui. Tem um vídeo aí, tá pronto aí? Segura aí. Você me ama mais do que esses caras todos que estão aqui à volta? Ele fala: sim. E ele pergunta de novo. E de novo. Na terceira vez diz que ele se entristece. Talvez a resposta possa até ser verdade, mas as pessoas à volta não acreditam. Porque eu não traí, você traiu. Se irmão tivesse prestado atenção lá atrás, onde Jesus falou assim: quem é perdoado mais, ama mais. Ele entenderia que vale a pena falar a verdade. E ele fala e apela no final para a onisciência, porque a tristeza fez parte da resposta. E ele faz como fez Ezequiel. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, todas.
tu sabes que eu te amo. Às vezes as tuas atitudes não dizem que você ama a Deus, mas você sabe o quanto ama, e teu coração hoje está triste por conta das suas atitudes. Queria que você assistisse comigo um vídeo, é um pastor americano, ele vai falar 3 minutinhos, é um vídeo legendado. Preste muita atenção no que esse homem vai falar, porque essa mensagenzinha de 3 minutos ministrou muito meu coração. Eu ia até falar ela, acho que de tanto eu ver, eu já aprendi, mas eu vou deixar ele falar porque me impactou tanto. Pode colocar o vídeo aí, pode colocar. Se puder deixar as luzes bem, que a igreja é bem escura para esse momento. Tá aí? Tranquilo, aqui é ao vivo, gente. Amplia, volta lá para o início para mim, por favor. Isso. In the 48 years since I was first ambushed by Jesus in a little chapel in the Allegheny Mountains of western Pennsylvania, and in literally the thousands of hours of prayer, meditation, silence, and solitude over those years, I am now utterly convinced that on Judgment Day, the Lord Jesus is going to ask each of us one question, and only one question. Did you believe that I loved you? That I desired you? That I waited for you day after day? That I longed to hear the sound of your voice? The real believers there will answer, yes, Jesus. I believe in your love, and I tried to shape my life as a response to it. But many of us who are so faithful in our ministry, in our practice, in our church going, are going to have to reply, well, frankly, no, sir. I mean, I never really believed it. I mean, I heard a lot of wonderful sermons and teachings about it. In fact, I gave quite a few myself. But I always thought that was just a way of speaking, a kindly lie, some Christians' pious pat on the back to cheer me on. And there's the difference between the real believers and the nominal Christians that abound in our churches across the land. No one can measure like a believer the depth and the intensity of God's love, but at the same time, no one can measure like a believer the effectiveness of our gloom, pessimism, low self-esteem, self-hatred, and despair that block God's way to us. Do you see why it is so important to lay hold of this basic truth of our faith? Because you're only going to be as big as your own concept of God. Remember the famous line of the French philosopher Blaise Pascal? God made man in his own image, and man returned the compliment. We often make God in our own image, and he wants us to be as fussy, rude, narrow-minded, legalistic, judgmental, unforgiving, unloving as we are. In the past couple of 3 years, I have preached the gospel to the financial community in Wall Street, New York City, the airmen and women of the Air Force Academy in Colorado Springs, 1,000 physicians in Nairobi. I've been in churches in Bangor, Maine, Miami, Chicago, St. Louis, Seattle, San Diego, and honest, the God of so many Christians I meet is a God who is too small for me, because he is not the God of the Word. He is not the God revealed by and in Jesus Christ, who this moment comes right to your seat and says, I have a word for you. I know your whole life story. I know every skeleton in your closet. I know every moment of sin, shame, dishonesty, and degraded love that has darkened your past. Right now, I know your shallow faith, your feeble prayer life, your inconsistent discipleship. And my word is this: I dare you to trust that I love you just as you are and not as you should be, because you're never going to be as you should be. Pode aplaudir o Senhor, amor. Pode aplaudir a Ele. Você tem uma pergunta, porque essa mensagem começou nessa pergunta. Essa mensagem começou
no questionamento que Deus dizia: você crê que eu te amo do jeito que você é? E eu lembrei de uma mensagem que eu tinha dado, que eu trouxe um espelho, eu usei até um espelho do pastor Alvir, que ele me emprestou. Quantos estavam aqui naquele dia e lembram do espelho que eu passei pelo meio do corredor? E Deus me fez eu lembrar dessa mensagem. E eu falei: Deus, eu preciso entender que o Senhor me ama, como o Senhor amou esses caras aqui, perguntando coisas tão complicadas, em momentos tão difíceis. E às vezes eu falo para Deus: Deus, tem tanta coisa que eu ainda não sei, tanta coisa que eu queria saber, tanta coisa que eu queria aprender. E foi me feito o seguinte questionamento por Deus. Ele falou: o que você sabe de mim? Você sabe que eu te amo? Eu falei: sei que o Senhor me ama. Ele falou: então o que você não sabe não tem poder de anular o que você sabe. Talvez você não saiba e não entenda bem o que é a Trindade. Talvez você não entenda bem o que é o Espírito Santo, como acontece esse batismo. Mas isso não anula aquilo que você sabe. Jesus te ama. O que você não sabe não pode anular aquilo que você sabe de Deus. Aquilo que eu faço para Deus, ou contra, nunca vai anular o que Ele fez por mim. Talvez você tenha cometido um montão de erros e está chegando aqui hoje quebrado. Deixa eu te dizer uma coisa: muda alguma coisa que Jesus Cristo morreu pela tua vida, é isso que você fez. Eu quero ver alguém ter coragem de subir aqui e dizer que Jesus Cristo não te ame do jeito que você é, que Ele não te escolheu primeiro, que Ele morreu por você, mesmo sabendo que você poderia ser desonesto, mesmo sabendo que você poderia cometer um adultério, mesmo sabendo que você ia errar tantas e tantas e tantas e tantas vezes. A pergunta é essa: você acredita que Jesus te ama do jeito que você é? Porque é muito difícil ser respondido, amado. Quando a gente olha para cá, fica difícil de responder. Você está olhando para o lado errado. Você está olhando para o lado errado para falar do amor de Deus. O amor de Deus é manifesto na cruz. Olha para a cruz e tente ter coragem de dizer que Jesus não te ama. Jesus te amou primeiro, querido. Primeiro. E ainda que essa pergunta pareça difícil, olha para a cruz hoje. Queria chamar o ministério de louvor. Uma música que engraçado. Nós fomos a Campo Grande e eu tive uma visão durante o culto. Comentei com a Cláudia. Falei: Cláudia, eu tive uma visão em que você ministrava uma música na igreja. Ela falou: qual é a música? Inclusive, música complicada de cantar, né, Cláudia? Se tiver curiosidade, depois você pergunta. Eu falei: Cláudia, eu via você estava com um vestido verde. Você lembra disso? Para você, de repente, você fala assim: aquele é azul. Para mim é verde, mano. Na visão eu vi verde. E eu falei: você ministrava e um rio de Deus passava sobre a igreja. E ela falou: amém, pastor. E depois disso, segunda-feira, a pastora Samar falou assim: ministra na igreja.
Domingo eu falei: ministro. E hoje a Cláudia me vem com o bendito vestido verde. E na sexta-feira, eu falei: Vaguinho, eu queria cantar uma música na igreja. Ele falou: qual música? Eu falei: aquela, Ele Me Ama. Ele falou: deixa eu ligar para a Cláudia, porque é a Cláudia que vai ministrar domingo. Existe algo de Deus para acontecer aqui nesse lugar, amado. Eu queria que você, que de repente está quebrado, de repente tua vida com Deus está descendo, queria que você entendesse que Ele te ama. Ele sabe que tua vida está descendo, mas Ele vai estender a mão para você e você não vai cair hoje. Deus vai te fazer ficar de pé hoje nesta noite. E eu queria deixar totalmente livre, porque de repente você precisa de oração e a gente quer te ajudar. Se você quiser sair do teu lugar, porque está ruim, pastor, nem conseguindo orar eu estou, mas eu quero ajuda em oração. Se você quiser sair do teu lugar, vir aqui para frente, ainda bem, graças a Deus pela IERC. Igreja é liberdade. É liberdade. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui à frente, você pode. Quem sabe você está precisando voltar para Jesus, ou está precisando aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Se você quiser entender esse amor e sair desse lugar e vir aqui para frente, olha que bênção. Olha que bênção. Tem mais gente aqui que precisa voltar para Jesus, amado. Tem mais gente que precisa caminhar com Cristo. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Faça como fez este homem, teve coragem. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe um mover de Deus aqui nesse lugar e eu posso senti-lo. Você pode sentir a presença de Deus no teu lugar, querido. Olha, mais uma pessoa para Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é bom entender que Ele nos amou primeiro. Porque quando você olha para Ele e você entende que Ele te ama e que o amor dele é tão grande por você, você não pode viver sem Ele. Fica de pé, amado. Vamos cantar esse louvor juntos. E se você quiser sair do teu lugar e vir aqui para frente para orar, para colocar teu caminho na mão do Senhor, venha, venha, venha durante o louvor. Vamos nos quebrantar na presença dele. Fecha os teus olhos aí, amado. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele é seu amor. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Fecha os teus olhos e começa a orar a esse que te ama. Sinta-se hoje perdoado e lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus. Sinta-se hoje transformado e restaurado para viver uma nova vida. Aleluia. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então
triste, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare que Ele te ama, querido. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Você é alvo do amor de Deus, querido. Você é alvo do amor de Deus. Cante o mais alto que você pode. Você acredita, querido, que Ele te ama do jeito que você é? Você acredita que Ele te ama do jeito que você é? Pastor, eu estou todo errado. Então, está na hora de você mudar, mas Ele te ama assim mesmo. Está na hora de mudar, mas você é alvo do amor dEle assim mesmo. Deus está curando pessoas aqui nesta noite que não acreditavam mais nesse amor por coisas que eles próprios fizeram. Deus me trouxe aqui nesta noite para te mostrar sim as perguntas difíceis, mas para terminar essa mensagem dizendo que Ele te ama, Ele te amou e vai continuar te amando do jeito que você é. E não importa o que você faça, você é alvo do amor dEle. Sempre será alvo do amor dEle. Fecha os teus olhos, amado. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, não nos deixa desacreditar no teu amor, não, Senhor, porque o que tu fez foi tão grande por nós. Sabe, Senhor, todos os dias são tantos milagres, tantas coisas acontecendo, Senhor, e às vezes perdemos a direção do teu amor,
Às vezes perdemos a direção do que o Senhor tem para fazer na nossa vida e acabamos dando ouvido a ressentimentos, a problemas, a dificuldades. Deus, queremos declarar que hoje isso tudo é muito pequeno, Senhor. O Teu amor é muito maior por nós. Que nós possamos sair daqui cuidando e zelando por esse amor, porque Deus, nós também Te amamos. E por Te amarmos, ó Senhor, nós queremos cuidar desse amor. Não queremos que esse amor seja de uma parte só. Nós queremos cuidar desse amor continuamente. Nos ajuda a zelar por esse amor. Mas ainda que erremos, ó Deus, ainda que fracassemos no zelo por esse amor, que nunca possamos perder a certeza do Teu amor por nós. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Só a igreja me ama. Me ama. Ele. Voz alta, querido. Declara que Jesus te ama. Agora sem o back, só a igreja. Bem alto, querido. Fecha os teus olhos e consiga enxergar o amor de Deus sobre a tua vida. Mais uma vez, me ama, me ama. Ele me ama. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Diga obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Espírito Santo. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Deus. Adore o Senhor. Eu estou em Tua presença para Te adorar e Te amar.
de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Adora o Senhor, adore Ele.